Capítulo 22. Talvez fosse minha imaginação doentia, é claro, minha ansiedade, o medo constante de ser descoberto e exposto. Mas essa imagem da mulher na janela começou a mexer com minha cabeça, pois parecia confirmar uma sensação que vinha me perseguindo ultimamente, a de estar sendo observado. Nas ocasiões mais estranhas, sentia o peso de outros olhos sobre mim, apesar de nunca encontrar ninguém quando me virava para procurar. A única pessoa que poderia estar fazendo isso era o Rayleigh. Sempre que me encontrava em sua presença, fosse na sala do dia, fosse na sala de jantar das pacientes, e olhasse para ela, encontrava observando-me atentamente, o que sugeria que era ela quem estava me espiando das outras vezes, quando não podia vê-la. Ela havia se tornado minha inimiga, disso eu tinha certeza. Eu não conseguia pensar em outra justificativa para seu desagrado, a não ser a questão envolvendo Jane Pomba, que ela parecia encarar como um desafio à sua autoridade. E realmente era, pois se fosse bem-sucedida, certamente colocaria em xeque a continuidade da dura disciplina que ela impunha no hospital e a qual apreciava, como eu bem sabia. Além disso, temia que ela tivesse encontrado o rascunho da carta que eu havia escrito para Caroline Adams, e que suspeitasse que eu não era quem dizia ser. Se isso fosse verdade, precisava descobrir que tipo de jogo era aquele e por que não havia revelado tudo e me exposto de uma vez. Talvez pensasse que eu poderia lhe ser útil de alguma forma, e apesar de ainda não ter entendido toda a história, achasse que valia a pena ter essa carta na manga. Também podia ser que ela simplesmente gostasse de ter o poder sobre outro ser humano. Essa alternativa parecia menos lógica, mas eu já testemunhara o prazer selvagem com que saboreava sua crueldade com as pacientes. Apesar de não ser um sádico, eu entendia perfeitamente a emoção de dispor do poder divino de ditar o destino de outra pessoa. Decidi que não devia me deixar desencorajar pelo incidente no depósito. Precisava fazer alguma coisa para recuperar minha vantagem em relação a ela e neutralizar o que quer que tivesse contra mim. Ela representava um sério risco à minha esperança de conseguir sair dali incólume. Isso não seria possível se estivesse sob vigilância permanente. Decidi descobrir o que estava por trás daquelas fugas até o 3º andar. Quando decidi segui-la, não consegui chegar a lugar algum, ou melhor, consegui ficar preso em um depósito, pois ela era muito mais esperta. Teria de examinar o 3º andar quando ela não estivesse por perto. Esse era o problema, pois a mulher parecia que não descansava nunca. Sempre que olhava ao redor, ela parecia estar por perto, materializando-se do nada, como se fosse um fantasma maligno. Podia ir a um quarto do hospital, mesmo que para uma visita inesperada e não anunciada. Quando chegava, ela já estava lá, como se estivesse esperando por mim. Mas havia uma ocasião em que ela ficava longe da ilha por uma noite inteira. Isso acontecia quando uma interna fugia ao controle e precisava ser levada para o hospício da cidade, onde havia melhores condições de conter as pacientes violentas. O Rayleigh era responsável pelo acompanhamento dessas mulheres. Levava outra atendente com ela e as duas carregavam a paciente, geralmente imobilizada por uma camisa de força ou sedada, ou ambas as coisas, no barco que diariamente trazia novas pacientes e suprimentos. Como o barco só retornava no dia seguinte, elas passavam a noite na cidade e esperavam o barco voltar. Nessas ocasiões, o Rayleigh ficava fora por quase 24 horas. O problema era que esses eventos ocorriam apenas esporadicamente e talvez eu tivesse de esperar muito até o próximo. Desde a minha chegada, isso havia acontecido apenas uma vez. Estava matutando sobre isso quando a sorte me sorriu. Ocorreu um incidente que exigiu a remoção de uma paciente. Tudo aconteceu por causa das condições meteorológicas. Havia nevado muito durante todo o dia e a noite inteira. Os jardineiros não conseguiam limpar os caminhos para que as pacientes pudessem fazer seu exercício. Sem o passeio diário, as internas ficavam inquietas, cada vez mais intratáveis.
Houve muitas brigas, principalmente no horário das refeições, com as mulheres disputando a comida com mais ferocidade do que de costume, atirando os pratos ou usando-os como armas. As atendentes corriam de um lado para o outro, tentando resolver as disputas antes que se transformassem em algo mais sério. Mas elas não conseguiam dar conta, pois quanto maior a perturbação, maior a agitação da população como um todo. E durante o jantar, a situação fugiu completamente ao controle. Uma paciente, mulher muito robusta, que só poderia manter aquele peso roubando regularmente a comida das companheiras, pegou um pedaço de pão da mulher que estava ao seu lado, que se vingou enfiando o garfo no olho da ladra. A gritaria foi generalizada, enquanto a mulher ferida rugia como um leão alvejado por um caçador, dispensando as que estavam perto dela, que estavam morrendo de medo. Ela agarrou sua inimiga e atirou-a sobre a mesa, jogando pratos e comida para todos os lados. Depois tentou estrangulá-la, inutilmente, pois faltava-lhe habilidade. Levaram meia hora para dominá-la e acalmar as demais, com o Rayleigh marchando para cima e para baixo pela sala, golpeando as costas das revoltadas com uma vara. É claro que isso apenas exacerbou a tensão e as coisas caminharam de mal a pior. Como era o encarregado da sala de jantar naquela noite, decidi assumir o comando. Aproximei-me de Rayleigh pelas costas e tirei a vara de sua mão quando ela se preparava para bater em outra paciente. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, peguei a vara e quebrei-a no joelho. Ela se virou e me olhou com um olhar cheio de ódio. Ignorei-a e disse para uma das atendentes: "Vá até a cozinha e diga para trazerem mais comida, tudo o que puderem mandar e depressa." Pouco depois, cozinheiras e criadas entraram correndo, trazendo cestos com pães, pratos com carne fria e até um grande cesto com maçãs, coisas raras no hospital. Começaram a distribuir a comida aleatoriamente, colocando-a sobre as mesas. As mulheres famintas pararam de brigar e de repente começaram a pegar a comida. É claro que isso gerou mais rusgas entre elas, mas havia tanta comida que elas logo perceberam que não havia necessidade de brigar por ela e que até saíam perdendo com isso. O lugar ficou calmo rapidamente, pois estavam ocupadas demais com a comida para causar problemas. À medida que o caos foi diminuindo, as atendentes ajudaram as mulheres a voltar para os seus lugares e a ordem foi mais ou menos restaurada. Depois de lutar com 4 atendentes, a mulher que havia começado tudo foi colocada na camisa de força. A outra, que a golpeara, estava sentada no chão, soluçando, evidentemente horrorizada com o que havia feito. Mesmo assim, foi levada para a ala das pacientes violentas no 3º andar. Seu abatimento mostrava que essa medida era absolutamente desnecessária, mas a política do hospital determinava que quando uma paciente se mostrasse capaz de uma atitude extremamente violenta, não se podia lhe dar a chance de repetir o gesto. O olho ferido da mulher ficou em tal estado que, depois de examiná-lo, Morgan disse que não poderia fazer nada por ela e que a paciente deveria ser levada para o hospital da cidade. Isso significava que Rayleigh teria de acompanhá-la. Na manhã seguinte, postei-me diante da janela de meu quarto e observei o trio formado por Rayleigh, sua assistente e a mulher ferida, ainda na camisa de força e com curativo sob o olho ferido, preparando-se para partir. Quando chegaram à entrada principal do hospital, Rayleigh parou e olhou na minha direção, como se tivesse percebido o meu olhar. Senti um calafrio só pelo fato de imaginar que ela sabia que eu estava lá, mas não tentei me esconder e olhei resolutamente para ela. Calculei que estivesse se lamentando por ter de me deixar livre para vagar por seus domínios. Eu precisaria de muito tempo para explorar o 3º andar em segurança. Pelo menos 1 hora, quando tivesse certeza de que Morgan não me pegaria por ali. Passei boa parte da noite trabalhando para conseguir isso. Depois de encerradas as terapias matutinas, com várias infelizes quase congelando na água fria ou gritando presas a uma cadeira,
Entreguei a ele uma pilha enorme de relatórios de pacientes. Geralmente, eu lhe dava alguns de cada vez, como e quando eu os examinasse, e nisso eu estava mais ou menos atualizado. Mas durante aquela noite, preenchi dezenas de relatórios, fazendo inúmeras anotações fictícias, porque não examinara novamente as pacientes desde que fizera o último relatório. Morgan não teria como saber disso, sobretudo com o Rayleigh fora do caminho. Além disso, em muitos dos relatórios fiz observações e perguntas que exigiam tempo para serem respondidas. Calculei que ele levaria algumas horas para responder tudo. Depois de todo esse tempo no hospital, eu estava começando a entender algumas coisas de psicologia, pelo menos no que dizia respeito a Morgan. Com sua paixão pela pontualidade e sua obsessão à eficiência, ele não conseguiria deixar a pilha de relatórios sem antes concluir a análise de todos eles. Era inevitável que questionasse a quantidade de trabalho que eu lhe entreguei de uma só vez e pedi desculpas por isso. Disse que havia me atrasado com os relatórios e que havia feito um grande esforço para colocá-los todos em dia, enfatizando que tinha consciência de sua importância. Morgan me repreendeu pela lentidão, como eu sabia que faria, e disse que trabalharia após o jantar naquela noite, que era exatamente o que eu esperava que fizesse. As pacientes estariam dormindo e havia apenas algumas atendentes por ali. Os corredores estariam vazios e eu poderia me movimentar se levantar suspeitas e sem encontrar obstáculos.